Servidores do Ministério da Justiça e da Polícia Rodoviária Federal, da gestão do Jair Messias Bolsonaro, estão dispostos a fechar a delação premiada com a Polícia Federal, e Silvinei Vasquez, Anderson Torres e Bolsonaro vão precisar aí de bons advogados caso não queiram ficar muito tempo na prisão. O motivo? A delação de pelo menos 3 pessoas já estariam próximas da assinatura. Então, já que o Silvinei Vasquez não quer falar e nem o Anderson Torres também não querem falar, pessoas que não estão muito preocupadas com ele e que querem salvar a própria pele porque não vão se envolver em problemas de figuras que quiseram dar um golpe de Estado no Brasil e atrapalhar o processo eleitoral, agora terão um problema muito maior para resolver. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, o apoiador. É uma maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de qualquer outra maneira, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês que colaborem também com o nosso Pix. O Pix do canal é esse que tá aparecendo aí na tela. E você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Hoje eu quero falar com vocês sobre informação que eu posso dizer até que seria um furo, trazido ali pela coluna da Malu Gaspar, dizendo que membros do Ministério da Justiça e da Polícia Rodoviária Federal que sabem ou participaram de algumas das reuniões envolvendo ali a operação Eleições 2022 no segundo turno, onde o Silvinei Vasquez tinha um claro objetivo junto com o Anderson Torres e com o Jair Messias Bolsonaro, que era atrapalhar eleitores do Lula no Nordeste de votarem, estariam dispostos a falar. Existem ali várias delações que estão em andamento, só que segundo a fonte que a Malu Gaspar acessou dentro da Polícia Federal, pelo menos 3 delações já estariam muito próximas de sua assinatura. Por conta disso eu vou trazer para vocês aqui esse material, já atribuindo o crédito aqui à coluna da Malu Gaspar, mas é importante por quê? Porque se esses indivíduos têm coisas para delatar e a Polícia Federal está disposta a aceitar essa delação premiada, é algo muito grave que se tem ali para poder aceitar esse acordo. Porque você não faz uma delação premiada meramente para dizer aquilo que já se sabe. Você precisa trazer algo mais concreto. E quando eu falo algo mais concreto, não é só a fala, a delação em si, mas você precisa provar aquilo que você está delatando. Então vamos trazer aqui o que diz a coluna da Malu Gaspar e a matéria que ela trouxe aqui no artigo dela, tá bom? Polícia Federal negocia delações, olha que interessante, é no plural, não é só uma, tá? Sobre a atuação de governo Bolsonaro no segundo turno. E por que é importante esse material sair antes de eu já ir ler a matéria? Porque isso aqui pode dar a oportunidade do Anderson Torres e do Silvinei Vasquez abrirem um bico. O grande problema é que até onde a gente tem apurado ali, eles estariam em tese envolvidos até o pescoço e outros negócios envolvendo o Silvinei Vasquez e o Anderson Torres poderiam estar atrelados ali ao governo Bolsonaro. A gente já sabe ali a empresa que o próprio Silvinei Vasquez foi trabalhar depois que deixou o cargo na Polícia Rodoviária Federal, que vendeu ali vários blindados à Polícia Rodoviária Federal e que até onde a gente tem informação não foi utilizado, e o Anderson Torres, segundo informações que ele mesmo prestou na CPMI recente agora dos atos golpistas do 8 de janeiro, ele em tese seria sócio de um amigo em uma empresa que labutaria, né, que trabalharia com pedras preciosas ou algo do tipo, ou mineração ou algo do tipo. Então já é algo muito estranho, sabendo o histórico que a gente tem acompanhado aí do Bolsonaro com diamantes, pedras preciosas, presentes caríssimos e outras coisas. Mas o que é que diz aqui a matéria publicada na coluna da Malu Gaspar? Ela traz aqui informação do seguinte, de que apesar de o Anderson Torres, o Mauro César Cid e o próprio Silvinei Vasquez não quererem falar, outras pessoas que estão arroladas ali nas investigações, tanto no Ministério da Justiça quanto também na Polícia Rodoviária Federal, estariam dispostos a falar e já teriam iniciado ali os acordos de delação premiada junto à Polícia Federal. Olha o que diz um trecho aqui do artigo. Essas delações não se confirmaram, mas fontes da Polícia Rodoviária Federal, a equipe, ou seja, as delações que ela fala aqui que não se confirmaram, foram as delações de Anderson Torres e Mauro Cid, que muita gente imaginou que sairia e não saiu, né? Então essas delações do Mauro Cid e do Anderson Torres, elas não se confirmaram, mas fontes da Polícia Federal confirmaram a equipe da coluna que estão avançando rápido nas negociações com um grupo específico de alvos. Quem seriam esses alvos? Servidores do Ministério da Justiça e da Polícia Rodoviária Federal envolvidos na operação que a corporação chamou, né, em 2022 de Operação Eleições 2022 e que realizou no segundo turno com o objetivo
de atrapalhar os eleitores do presidente Lula de votar. De acordo com os investigadores, enfronhados nas apurações e na negociação com esses servidores, falta pouco para a assinatura de pelo menos 3 acordos que vão ajudar a desvendar até onde se estendeu a cadeia de comando da operação que realizou bloqueio nas estradas do Nordeste, em especial na Bahia, com a finalidade de prejudicar a movimentação de eleitores de Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno. E aqui a gente vai ver, né, que além das informações que serão trazidas, isso pode complicar o que já se tem informação, né, para figuras como Silvinei Vasquez e para o Bolsonaro. Então, se a situação do Bolsonaro e do Silvinei Vasquez e do próprio Anderson Torres já estaria em tese complicada, né, porque já se tem materialidade para poder entender que isso foi um plano orquestrado pelos dois aqui, a pedido do senhor Jair Bolsonaro, para poder atrapalhar os eleitores de Lula no Nordeste, especificamente na Bahia, onde ele teve uma eleição, um número de votação elevado. O que é que vai acabar acontecendo? Figuras que estavam diretamente envolvidas no que aconteceu podem estar ali diretamente delatando. Inclusive, pode ser até mesmo que a Marília Alencar, tá, seja uma dessas figuras. Eu não descartaria que a Marília Alencar fosse uma dessas figuras. Inclusive, quando ele foi preso, o Silvinei Vasquez, no dia 9 de agosto, a gente viu ali que a polícia estava preparada para ouvir 47 pessoas que estavam ali em tese participando da reunião da PRF, e que naquele momento se dizia que eram 47, mas segundo a matéria que traz agora, foram 49 pessoas. E aí é provável que os delatores estejam nesse núcleo. E eu acredito que um desses delatores seja a Marília Alencar. Se realmente for a Marília Alencar, um desses 3 delatores, a situação do Anderson Torres e de outras figuras ali, como o Silvinei Vasquez e do Bolsonaro, vão se complicar. Por quê? Porque a polícia já sabe que tiveram mensagens trocadas entre ela e o Anderson Torres e outras figuras, inclusive com gráficos de onde o Lula teria mais ou menos votos em comparação ao Bolsonaro, e também mostrando ali como é que deveria agir em tese uma operação estratégica. E a fala do próprio Silvinei Vasquez, que a gente precisa lembrar aqui, no evento que aconteceu, né, que ele marcou lá na Bahia, deixando claro que a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, teria de tomar um lado. Silvinei Vasquez afirmou que isso aqui, pessoas que estavam na reunião, né, disse que ele teria afirmado que a Polícia Rodoviária Federal precisaria tomar um lado. Eu, particularmente, acredito que o lado que a corporação tomou, que foi o lado correto, né, a corporação como um todo, né, os membros, na verdade, da Polícia Federal na Bahia, em específico, não tomou o lado do golpe, como a gente viu, mas tiveram muitos policiais rodoviários que se envolveram ali nessa narrativa, inclusive que fizeram corpo mole para acabar com as blitz, com as manifestações também no pós-eleição, com o resultado, vídeos ali do indivíduo dizendo que não iria multar ninguém, que estaria prevaricando e tantas outras coisas. Isso precisa ser apurado, e agora talvez estejamos aí chegando no ponto final no que diz respeito a isso. Carlito, mas se tiver só essas 3 delações, isso já fecha a linha? Não fecha a linha. Mas se essas 3 delações, por exemplo, tiver materialidade comprovando como foi a reunião, o que foi dito ali pelo Anderson Torres e pelo Silvinei Vasquez, qual que era a ordem material, e se tem ali provas, e-mails, mensagens, ligações que comprovem tudo isso, game over. O Anderson Torres vai voltar para a prisão, que inclusive eu acredito que está muito próximo de ele voltar para a prisão. O Silvinei Vasquez vai ter outros problemas muito sérios, e a prisão do Bolsonaro vai acabar ali tendo outro caminho, porque a gente está falando de vários inquéritos que estão investigando ali denúncias, e que alguns investigam o Bolsonaro, outros ele nem é ainda indiciado, mas que ele pode acabar fazendo parte também. E a gente precisa ter um pouco de cautela e calma, porque a qualquer momento, não é mais, como eu já disse e vou repetir em alguns vídeos, não é mais se ele vai ser preso, é quando ele vai ser preso. Porque a qualquer momento sai um pedido de prisão preventiva do Bolsonaro pela quantidade de crimes que a gente está vendo sendo atribuídos a ele aí, onde os subordinados dele estão na cadeia, mas que em tese ele não estaria, porque todo mundo que era subordinado dele agia por livre e espontânea vontade para ajudar a si mesmo, não para beneficiar o Bolsonaro. Ou seja, é uma conexão com a falta de realidade, né, do que eles falam ali, que não tem senso básico, tá? Mas enfim, comenta o que você acha de tudo isso, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais, porque como eu sempre digo pra vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Assaré. Até nosso próximo vídeo.